Monique Danello! Bom dia, Moniquinha! Tá ansiosa, Monique? Seja bem-vinda! Bom dia, André. Bom dia para você, para o Piero, para todo mundo que está com a gente aqui na live. Ah, bate aquela ansiedadezinha, né? Aquele dia que demora um pouquinho a passar, que nunca chega a hora, né? E acho que para todo mundo, né? Ontem à noite eu fui um pouquinho lá em Puerto Madeiro, onde a torcida do Flamengo fez a concentração. E a galera, né, a conversa era essa, muita ansiedade, muita tensão, que não iam conseguir dormir, que a hora não passava, que nunca chegava o jogo de hoje. E já tem bastante gente por aqui também da torcida visitante, né, da torcida do Flamengo, e a expectativa é muito grande, realmente está 12 graus, não abaixo de zero, né, 12 graus mesmo, mas está ventando a beça, um ventinho muito gelado que faz com que a sensação térmica seja um pouco menor. Durante o dia a temperatura vai subir um pouquinho, na parte da tarde chega ali na casa dos 17, mas à noite, na hora do jogo, já cai novamente, então teremos aí uma temperatura na casa dos 7 graus na hora que a bola rolar logo mais aqui no Eucilindro, né? Eu já estou aqui nos arredores do estádio, numa das laterais, inclusive na lateral onde tem Eucilindro e o estádio do Independente, né? O Libertadores da América, os dois lado a lado, que é um fato curioso. O Flamengo já esteve aqui em 2017 jogando a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente no vizinho ali no Vermelhinho, e aqui contra o Racing também já esteve jogando recentemente, tanto mata-mata quanto fase de grupos, né, da Libertadores da América em 2023, quando o Sampaoli era o treinador, e agora vai voltar a esse estádio logo mais para decidir uma vaga na final da Libertadores da América, né? Um dos jogos mais importantes dessa temporada do Flamengo. Estádio Presidente Perón, El Cilindro de Avellaneda, pertinho de Buenos Aires. É bem bacana essa área aí, tem os estádios bem próximos, como você falou. E assim, Monique, vamos ter aí mais de 50 mil e aquele clima, aquele negócio, como a galera se acostumou aí a dizer, clima hostil hoje, né, Monique? A gente até estava conversando, né, os colegas da imprensa, sobre a vinda aqui ao estádio, né, para entrar ao vivo, para fazer os nossos conteúdos na parte da manhã, porque ontem alguns colegas tiveram dificuldade aqui, né, tinham torcedores já organizando bandeiras, instrumentos, essas coisas, e aí não queriam que filmasse, estavam abaixando câmera, e aí o segurança falou: não fale em português com eles, porque eles não gostam e tudo mais. Então, tinha essa preocupação. Por enquanto, pelo menos nesse lado aqui está tranquilo. E como eu estou com os nossos colegas da TNT Esportes da Argentina, né? Então, querendo ou não, dar uma quebrada nessa hostilidade. Mas eles estavam até me falando aqui que a torcida do Racing é uma torcida que encanta muito, porque é uma torcida muito apaixonada, e isso faz com que seja uma torcida carismática, dá para dizer assim, né? Que aqui na Argentina as pessoas considerem assim, porque é uma torcida muito apaixonada e, né, que vive o clube com muita paixão. Deu para a gente ver um pouquinho lá no Rio, na prévia, no jogo de ida, e é uma torcida que está prometendo uma festa muito grande hoje, né? E um ambiente, assim, muito favorável ao Racing e desfavorável ao Flamengo na noite de hoje. A gente até ficou na expectativa, André, porque se falava em foguetório no hotel do Flamengo na madrugada contra o Estudiantes, apesar de ficar no resort e tudo mais, a torcida do Estudiantes soltou fogos lá, não foi tão perto, né, mas a gente lembra do José Boto registrando nas redes sociais na madrugada, ouvindo assim à distância os fogos. Eu perguntei, né, como foi a madrugada lá, bem longe daqui, lá no resort, e aí eles me disseram que foi super tranquila, que não teve nada de fogos, que inclusive tinham seguranças do Flamengo espalhados, né, pelos arredores do condomínio, e que ninguém viu nenhum torcedor nem sequer se aproximando ou tentando se aproximar do condomínio para fazer nada. Então, nesse sentido, foi uma madrugada mais tranquila do que a madrugada das quartas de final contra o Estudiantes, e a festa, né, está sendo prometida para logo mais. Inclusive,
o Flamengo já divulgou também um esquema de segurança para a torcida do Flamengo, né? Quem está aqui em Buenos Aires, eles pediram que as pessoas se dirijam a um ponto de encontro, que é mais ou menos perto aqui do estádio, até as 4 da tarde, porque aí sim vão sair vans e ônibus sendo escoltadas pela polícia aqui de Buenos Aires, e a entrada da torcida visitante vai ser permitida 1 hora antes da abertura dos portões, às 5h30 da tarde. Então, vai começar essa movimentação cedo da torcida do Flamengo, porque quem vier por conta ou de carro de passeio não vai ter escolta, mas quem for ao ponto de encontro, os ônibus e vans que saírem de lá serão escoltados pela polícia para que a torcida visitante possa entrar com antecedência, com segurança, e a gente ter um clima tranquilo aqui do lado de fora. E tomara que não tenha nada de grave, pelo amor de Deus. A gente já tá vendo tantas cenas no futebol recentemente e fora do futebol, enfim. Monique, vamos falar dentro de campo? Não teremos o Pedro. Eu acho que o torcedor, claro, do Flamengo, ele olha isso como algo negativo, mas eu vou tentar trazer algo positivo aqui. O Felipe vai poder fazer variações táticas aí, vai poder, de repente, congestionar um pouco mais o meio, não jogar com um 9 um pouco mais fixo e ter uma movimentação maior lá na frente, ter jogadores que ajudam a pressionar mais a saída de bola, enfim. O que você imagina dentro de campo? Porque assim, o Léo Ortiz, ele volta à zaga. E no lugar do Pedro, quem joga? Então, né, a gente projetava que pudesse ser o Plata, tendo ali o Carrascal e o Luiz Araújo, mas ontem, no último treinamento, o Felipe testou justamente uma dessas variações, que foi ter o Saul no time, ainda assim tendo o Jorginho e o Pulgar. Então, né, seria justamente como você falou, um meio-campo um pouquinho mais congestionado, talvez um time com um pouco menos de velocidade, mas um time que pode estar um pouco mais protegido. E aí ele testou, né, a presença do Saul ali no meio, então Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta, e na frente dois homens, que ora, né, testou Carrascal e Plata, Carrascal e Luiz Araújo, então a gente ainda assim vai permanecer nessa dúvida aí de quais serão os nomes escolhidos, né, para exercer as funções, mas é uma variação. Na ausência do Pedro, pensando no modelo de jogo, né, no que vai se desenhar a partida, no que o Flamengo precisa em termos de resultado, ter um Flamengo um pouco mais protegido e guardar essa velocidade, talvez, para usar mais adiante, dependendo de como a história do jogo se desenhar, né? Então, se ele for de Carrascal e Plata, ele vai ter guardado ali para a segunda etapa o Lino, o Luiz e o Bruno Henrique. Se for de Carrascal e Luiz, vai ter Plata, Lino e Bruno Henrique guardados para o segundo tempo. E aí ele teria, né, um pouco mais de proteção no meio-campo, tendo Jorginho, Pulgar, Saul e o Arrascaeta podendo sair um pouco mais, enfim, foi uma das variações que ele testou. Ele também testou o Varela na lateral direita, o Royal vinha jogando, né, como titular. O Varela acabou entrando, né, no último jogo lá, é um jogador que dá um pouco mais de sustentação ali defensivamente, né, falando também. Então, sempre essa dúvida ali de quem vai na direita, na esquerda não, é o Alexandre, mas a possibilidade do Varela começar jogando, né, pensando, né, em ter um Flamengo um pouco mais protegido defensivamente, o Léo Ortiz voltando na zaga assim ao lado do Léo Pereira, então essa pode ser uma possibilidade para logo mais, que é claro, ele vai segurar ali até a última hora para confirmar, mas ele testou, né? E muita gente vinha levantando essa bola desde o fim de semana, não querendo Jorginho e Saul como dupla, né? Pela dificuldade que o Flamengo apresentou contra o Fortaleza, mas tendo o Pulgar também, a presença do Saul pode ajudar nesse sentido, como você falou, né? Tentando olhar o copo meio cheio, já que não tem o Pedro, o que que o Flamengo pode fazer de diferente nesse jogo, aproveitando as peças que tem. Então pode ser que essa seja uma novidade aí para logo mais. Assim, claro que a ausência do Pedro, ela vai ser muito sentida, mas dá ao técnico a possibilidade de fazer alterações aí, variações, e tem muitas alternativas, né? A gente falou aqui, você citou aí, tem Carrascal jogando que esse é titular já, mas enfim, quer dizer, acho que mas tem Plata, tem Bruno Henrique, tem um monte de opção aí E pro muitos Felipe Luiz se jogadores divertir. versáteis, né, André? Porque, tipo, o Carrascal pode fazer as 4 posições da frente, o Plata pode fazer as 4 da frente, o Arrasca, se precisar jogar de falso 9, pode fazer, o Bruno Henrique pode fazer. Então, são jogadores, né, muito versáteis que podem fazer mais de uma função. E até sobre o Pedro, André,
Talvez o Flamengo tenha que se preparar para um período maior, né, de ausência, porque o Pedro tem sentido muitas dores ainda no local da fratura, então pode ser, se falava, né, numa recuperação ali de 3 a 4 semanas para, né, tá um pouco mais tranquilo para jogar de alguma forma com alguma proteção especial, com alguma tala. E se imaginava, né, que antes desse período ele pudesse tirar essa imobilização que vai até aqui, mais ou menos assim, e jogar usar um outro tipo de proteção, mas com a dor que o Pedro vem sentindo, talvez precise esticar, alongar por um tempo maior essa imobilização até acima do cotovelo, né? E o tempo que prolongar isso é um tempo que certamente ele vai estar fora, porque não tem como ele jogar com essa proteção. Assim, pelo que eu tive de informação, é uma fratura muito complicada, não é uma fratura simples que bota uma tala e vai jogar, não é. É uma fratura complicada, então, para além desse jogo, né, o Flamengo tem aí compromissos difíceis pela frente pelo Campeonato Brasileiro, além do duelo contra o Sport, em breve, né, tem o São Paulo na outra semana, ainda tem confronto com o Atlético Mineiro, que é dificílimo, tem Fla-Flu depois da data FIFA, então, né, vamos ter que ver como é que vai ser essa volta do Pedro. O Piero quer conversar com a gente também, mas só aproveitando o gancho, o Bruno Henrique pode estar se despedindo da temporada, né? Vai ser julgado A gente espera que não por conta da final da Libertadores, né? Porque na quinta-feira tem o julgamento dele no STJD. no pleno, For, se for mantido, já o recurso, se for mantida a punição de 12 jogos, ele não joga mais no Brasileirão. Mas por enquanto seria uma punição válida só no Brasil. Aí Isso. ele poderia jogar uma eventual final de Libertadores. Então tomara que esse jogo ele possa atuar. Agora, e ainda existe a possibilidade, né? Se a CBF pedir a FIFA, a suspensão internacional, tal, aí é uma outra história. Mas estou falando isso porque esperamos que o Flamengo passe para a final, né? Que o Flamengo passando, existe a possibilidade dele jogar por enquanto, mas assim, ele provavelmente vai estar fora do Brasileirão, eu acho, o Munique. É muito difícil conseguir, eu acho que vai ser muito difícil conseguir reverter essa pena de 12 jogos, né? E aí, sendo julgado no pleno, o efeito suspensivo, né, deixará de valer, que ele está jogando agora com um efeito suspensivo, e ainda assim, né, a, a acusação está tentando ampliar essa pena, porque o recurso, né, foi recurso do lado de cada defesa para tentar anular, né, esses 12 jogos, mas há também o recurso considerando a acusação que os 12 jogos foi uma pena branda para o Bruno Henrique. Então, é um cenário em que tudo pode acontecer, mas se mantendo como está, que eu acho que o cenário mais difícil é conseguir reduzir isso, né, conseguir é, não ser considerado culpado, não ter nenhum tipo de punição ou reduzir para menos jogos, eu acho que é o cenário mais difícil dentro, né, do que se apresenta a situação. Então, é possível que o Bruno não jogue mais até o fim do Campeonato Brasileiro, e aí, se tiver numa final, seria talvez o único jogo que ele pudesse atuar. Deixa eu só deixar claro aqui, gente, porque assim, eu quis dizer, esperamos que não, por conta de uma possível classificação do Flamengo, tá? Eu não tô passando pano não, nem quero que ele seja absolvido. Eu quero que ele seja condenado, que a condenação seja mantida, caso existam provas, caso, né? E se existir, vocês conhecem a minha opinião sobre esse assunto. Vocês conhecem. Pra mim, tem que banir do esporte, não é só do futebol. É do esporte. Não pode praticar. Uma pessoa que seja comprovadamente condenada e com provas robustas e com tudo certo, no devido processo judicial e tal, eu defendo o banimento do futebol, do esporte. Não tem conversa, não tem. E eu quis dizer aqui, olhando pelo lado que, pô, mas aí é sinal que o Flamengo estaria na final. Mas não. E acho também o seguinte, Munique, se for mantida a condenação aqui, acho que a CBF tem que pedir à FIFA também, e acho que tem que ser internacional também. Então, deixando bem claro aqui, se for condenado, se as provas forem essas mesmas e for mantido, a condenação for mantida, a condenação do Bruno Henrique, para mim não pode mais praticar esporte, nem Libertadores, nem.
Mas eu tava olhando aqui pelo lado do Flamengo se classificar, né? Dessa possibilidade dele chegar ao final. E quem me acompanha aqui sabe que eu tenho essa. Mas me expressei mal aqui porque quis levantar uma coisa positiva nisso, né? Do Flamengo ter ainda um jogo pra fazer de Libertadores. É só isso. Moniquinha, vamos lá então. Muitos torcedores do Flamengo por aí, ô Monique? Vamos ter boa presença da nação aí? Bastante. Ontem, né, tinha bastante gente reunida lá em Puerto Madeiro, no lugar onde, né, a torcida marcou ali uma concentração. Tava um frio. Mesmo assim, o pessoal tava lá firme e forte, né? Tinha um DJ brasileiro, então, além de tocar músicas do Brasil, vira e mexe, ele botava músicas da torcida do Flamengo, aí a galera animava, cantava. Tem muita gente chegando hoje, né? Agora pela manhã tem vários voos vindo, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Então tem muita gente a caminho ainda, né? Até conhecidos nossos, colegas, né, que trabalham com a gente sabe que estão vindo hoje pela manhã, né? Já direto para o jogo. Então são voos chegando aqui em Buenos Aires na hora do almoço, que aí dá tempo da galera comer aquela carninha, depois ir para o ponto de encontro para pegar a van e sair em segurança para o estádio. Então teremos, né, uma boa presença da torcida do Flamengo logo mais aqui para, né, tentar presenciar o Flamengo chegando a mais uma final de Libertadores da América e tendo a chance, né, de ser o primeiro brasileiro tetracampeão da competição. Acho que a gente vai ter, né, a promessa é que a gente tenha um clima legal, né, se tudo correr bem nesse sentido de segurança, de deslocamento, que a gente tenha um ambiente muito legal, né, um ambiente mesmo de Libertadores aqui logo mais no estádio, com toda a festa que está prometendo a torcida do Racing e com a força da torcida do Flamengo, né, que a gente já está acostumado, né, que está sempre marcando presença em todos os lugares onde o Flamengo vai jogar. Boa, Moniquinha. Vai ser, cara, vai ser um baita de um clima aí. O Racing tá jogando pra fazer história. Não vai a uma final de Libertadores há quase 60 anos. Só foi uma vez na história. E é um clube que tem um torcedor apaixonado, um técnico apaixonado, que andou falando, inclusive, vazando aí algumas bobagens. E que desde o jogo do Maracanã já trazia muita confiança, né? Na entrevista depois do jogo de ida no Maracanã, ele fala num determinado momento da entrevista pra gente possivelmente ir a Lima, e aí ele volta e reforça e fala assim: não, nós iremos a Lima, não é possivelmente, nós iremos a Lima. Vamos ver se vai ser Lima também, se não vai ser, essa é uma outra história. Mas hoje, se o Flamengo não tomar gol, o Flamengo tá na final da Libertadores, mais uma, e para o Flamengo seria a sua quinta final de Libertadores. Diga, Pirão. Ô, André, só queria falar. A Monique tava falando sobre a escalação aí, e é curioso, né, Monique, como o Samuel Lino saiu de jogador de seleção brasileira, de um começo espetacular no Flamengo, uma impressão inicial muito boa. Espetacular não pelos gols, né, mas uma impressão inicial muito boa. Ele jogava bem, pô, foi pra seleção, pra perder totalmente a confiança, chegar na cara do goleiro e perder gols importantes, ser vaiado no Maracanã, pra no jogo decisivo talvez nem ser cogitado como titular. Cara, eu acho que é um dos casos mais meteóricos pra baixo, né? É o meteórico ao contrário, no caso do Flamengo, de titular absoluto, de grande contratação da temporada, pra, cara, é melhor colocar qualquer um agora das opções de ataque, menos o Lino. Loucura isso, né? Essa sua última frase é muito o que pensa o torcedor do Flamengo. Quando eu converso com os flamenguistas por aqui, é exatamente esse tom de frase, porque é, acho que o Lino foi a história ao contrário, né? Normalmente o que a gente vê muito no Flamengo são os jogadores que chegam, têm uma dificuldade absurda no início para se adaptar, jogadores que chegam, né, numa prateleira ali relevante, que tem muita qualidade, que todo mundo espera muito e que não conseguem se adaptar de jeito nenhum no Flamengo. Esse próprio elenco tem vários exemplos. O Léo Pereira, né, que chegou com o status de um dos melhores zagueiros do Brasil, demorou muito tempo para vingar. O Varela já foi, né? A torcida do Flamengo não queria ver o Varela nem pintado de ouro. Hoje o Varela é um jogador importantíssimo. O próprio Rossi, no começo, né, teve dificuldades também. O Michael lá atrás, quando chegou. Enfim, né? Normalmente o caminho é o contrário. O Lino, ele fez o caminho oposto. Ele chegou
entregou muito rápido, né? O primeiro jogo que ele é usado, vocês vão lembrar, ninguém nem imaginava que o Felipe ia relacionar os reforços, porque os caras estavam chegando, o Lino nem tinha sido apresentado ainda oficialmente. O Felipe levou todo mundo pro jogo, botou o Lino no final. Aí todas as rabiscadas que o Lino tentou, a torcida foi a loucura, pensou, não, ele é melhor que todos os pontos que a gente tem aqui no elenco, não sei o quê. E agora, né, ele tá nesse momento ali de queda de produção, e acho que o Pero falou bem, né? O torcedor se incomodou com o fato, né, das decisões equivocadas ou das finalizações ruins em chances muito claras. Teve no jogo contra o Bahia, né, que o torcedor ficou muito chateado. Tiveram outras ocasiões. Eu até acho que o Lino, quando entrou no Maracanã contra o Racing, ele faz o gol acaba sendo anulado, mas ali aquilo deu um pouquinho de confiança para ele. Acho até que ele arriscou ali um pouco mais, né, de jogadas e ser um pouco mais confiante, mas é um processo. Eu acho que o Lino vai acabar entrando no jogo de hoje em algum momento, né? Dependendo de como o jogo se desenhar, mas para começar a partida, se o Felipe começar com o Lino hoje, vai ser surpreendente, né? Pelo que foi feito nos últimos dias e pelo que está se esperando, né, do Flamengo para essa partida de logo mais. Legal. Moniquinha, bom trabalho pra você aí. Vou ficar na torcida pra ser uma noite, primeiro, sem confusão, né? A gente, infelizmente, no futebol, a primeira coisa que a gente tem que pedir em jogos desse tamanho e com esse tipo de enfrentamento, né? Brasil, Argentina, semifinal, Libertadores, clima e tal, é pedir que tudo transcorra dentro de uma certa normalidade. E segundo, que você volte com a classificação aí pra mais uma final, viu, Moniquinha? Tomara, vamos ver se o Flamengo, né, consegue confirmar essa classificação. A gente já falava aqui antes do jogo contra o Estudiantes, né, André, sobre tomar 2 gols, né? Foram pouquíssimas vezes na temporada. O Flamengo só perdeu por 2 gols de diferença para o Bayern de Munique, lá no Mundial de Clubes. E os outros jogos em que tomou 2 gols foi aquele 2-1 do Cruzeiro, quando perdeu para o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, quando ganhou por 4-2, ganhou de 4-2 e tomou 2 gols, e agora tomou 2 gols do Palmeiras, né? No jogo ali no 3-2, mas é um time que toma poucos gols, e hoje, se sair daqui zerado, né? Se não tomar nenhum gol, o Flamengo está na final da Libertadores. Então vamos ver, né, se a cabeça conecta junto, né, com a parte técnica, que é algo muito forte desse time, e o Flamengo consegue confirmar essa classificação. Só uma informação de curiosidade, André, o presidente da CBF também estará aqui hoje para acompanhar o Flamengo nessa partida. Ontem o Samir Chaldi esteve no jogo do Atlético Mineiro. Nesse momento ele já está a caminho de Buenos Aires, chega na hora do almoço ali mais ou menos também, então a CBF também estará representada aqui com o presidente acompanhando o Flamengo, né, um time brasileiro numa noite tão importante, e acredito que amanhã também ele esteja no Allianz para acompanhar o Palmeiras, assim como acompanhou o Atlético, que é o nosso primeiro finalista de uma competição internacional nessa temporada. Então, só para trazer essa informação de curiosidade também. E aí, imagino que ele vai estar amanhã também no Allianz Parque É. para o jogo do Palmeiras contra a LDU, né? Boa sorte, Moniquinha! Beijo nas meninas à distância. Ontem eu vi a imagem delas te vendo, ó, fofinhas. Beijo pra elas, Moniquinha. Certamente elas estão lá agora vendo também. Agora falta pouco, amanhã mamãe já vai estar em casa. Que bom, que bom. Beijo. E com vários doces de leite aí. Elas não podem ainda, no caso, que elas só fazem 2 anos semana que vem, mas a gente pode, né? Ah, é só com 2 anos? Agora é. Por que agora? Antes tinha outro. Porque tinha né, a recomendação lá não sei que lá, de pediatria, né? Antigamente as crianças podiam comer açúcar a partir de 1 ano, né? Há alguns anos. Quando minhas sobrinhas eram mais novas, fizeram 1 aninho, já podia. Aí de uns anos para cá mudou essa recomendação, né? Não sei se é do Conselho Nacional, né? É um negócio aí. Aí mudou as recomendações dos pediatras agora, que só come a partir dos 2 anos o açúcar. Então só a partir de semana que vem. Boa, boa. Moniquinha, beijo. Bom trabalho, querida. Beijo. Muito obrigado pela presença, Monique Danello, ao vivo conosco, direto do El Cilindro, lá em Avejaneda. Ai. Tô aguardando aqui os números do Data Carecation, peraí. Por falar nisso, enquanto isso, já deixa o like, porque os números do like não estão legais, não. Já deixa o like aí, tem muita gente na live que não deixou o like. Like, por favor. Like, a hora é essa.
Deixa eu ver a enquete como tá. Quem se classifica hoje? 60-40 para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai passar, tá? Eu acho que vai ser com sofrimento. Eu acho que vai ser com sofrimento. Talvez até nos pênaltis, mas não vamos pensar nisso agora. Vou torcer pra passar no tempo normal pra não ter o sofrimento dos pênaltis. Mas assim, chance, probabilidade, favoritismo e tal, o número que a gente normalmente faz aqui é uma maneira de dizer o quanto você tá confiante ou não confiante, ou o que a gente acha do jogo, né? O que a gente acha do enfrentamento. Diferente de muita gente que considera uma vitória por um gol de diferença no jogo de ida em casa uma vitória pequena, eu respeitosamente discordo. É uma vitória que é a vitória mínima, por um gol de diferença, mas é um resultado que te dá a vantagem de jogar por 2 de 3 resultados possíveis no futebol. É vitória, empate ou derrota. Você tem 2 a seu favor. Considerando que você tem 2 a seu favor, que você tem um time melhor, que você tem um elenco melhor, descontando o fato que você vai decidir fora e tal, e fazendo essa balança, eu acho que é 72-28. Eu ia falar 75-25, 72-28. Você acha que eu tô muito confiante ou pouco confiante, Piero? Não, acho que você tá na mesma linha aí que eu, André. Vou ser bem sincero, eu tô ali no 70-30, ou no estilo Karsug, né? 68,5 a 30. A conta ficou difícil agora. A 31,5. Me compliquei, mas tudo bem, tá tudo certo. Acho o Flamengo favorito. Flamengo favorito. Empatezinho hoje lá? 1-1. Tá de bom tamanho. Eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho que eu tô nessa aí, 72-28. Vou ficar. Ó, o Isaac Souza falou aqui, ó. Entrou um acordo com o sindicato do chat. Só vai deixar o like se você cravar o placar exato do jogo. O cara tá segurando o like, hein? Trocando o like por placar de resultado do jogo. Ó, eu já falei que eu acho que o Flamengo passa sofrido, vai ser duro. Ó, eu vou dar um palpite que é arrojado. Eu normalmente Opa! não dou Ousadia, palpite. né, André? Não dou. Não dou palpite porque, assim, o jogo tem muito da circunstância. Eu prefiro falar vai ganhar, ou vai passar, ou vai. Porque passa a ser meio que chutômetro. Mas o jogo hoje vai ser 2-2. Vai ser 2-2 o jogo hoje. 2-2.